Bem, a pergunta da Demaí tem a ver com aquilo que eu dizia da compreensão do que é uma educação diferenciada e uma educação entendida como uma educação com privilégio, né? A experiência que passou na televisão é a experiência do fechamento das escolas itinerantes do MST no Rio Grande do Sul. O governo do Estado entende, né, a partir de uma leitura, né, do Estado, de que as escolas itinerantes elas feriam o direito a uma proposta pedagógica universal do Estado, e que os alunos ali, eles primeiro que era uma escola que era mantida pelo Estado, com o apoio do Estado, não somente, mas que era coordenada pelas famílias, né, pela cooperativa do Movimento Sem Terra, né, pela articulação da educação, e nesse sentido a escola, o Estado entendia que a escola estava ferindo a proposta pedagógica, porque lá elas ensinavam estratégia de organização, de mobilização, inclusive o jornal dizia estratégia de guerrilha, né? Que as escolas itinerantes exerciam estratégia de guerrilha para ensinar os alunos a fazer a revolução. Na verdade, o que significa isso? Significa perseguição a uma proposta diferenciada de um movimento social que tem uma perspectiva de organização da escola diferente da perspectiva que a escola está organizada hoje, né? E isso tem a ver com essa leitura que se faz hoje de que a escola é um espaço que tem que seguir um conteúdo definido pela Secretaria Estadual e tudo mais. Inclusive, foi uma sessão do Ministério Público, né, de cortar os recursos, proibir o funcionamento das escolas e distribuir os alunos nas escolas da comunidade ou na cidade mais próxima e usar o transporte escolar para fazer isso. O que isso tem a ver com a pergunta do Nelson, né? Exatamente, lá no Rio Grande do Sul, né, com a Ieda Cruz, que é do PSDB. O que isso tem a ver com a pergunta do Nelson, né? Tem a ver o seguinte, quando a gente fala de uma educação do campo ou uma escola do campo? Quando a gente fala de educação do campo, a gente fala da reafirmação de uma concepção de escola, de um projeto de escola. E as escolas itinerantes do MST têm uma concepção de escola de campo, que é dialogar com os processos organizativos que vivem as famílias e a comunidade naquele universo. Quando a gente discute a escola rural, por que hoje existe um dilema? É uma escola rural ou uma escola do campo? A gente diz assim, a escola ela pode estar localizada na área rural, né? Isso não deixa de existir. Mas o que a gente defende é que essa escola localizada nesse espaço tem uma proposta pedagógica, uma concepção pedagógica que dialogue com a vida e com a identidade dos sujeitos que estão lá. À medida que ela faz isso, ela pode estar no campo, mas ela é uma escola também do campo, porque ela tem uma identidade camponesa, uma identidade que dialoga com o currículo, a proposta pedagógica, os conteúdos, a metodologia. Qual é o dilema que existe hoje? Em alguns espaços, né, essa dualidade escola rural e escola do campo, ela tem um cunho construído do ponto de vista histórico. Porque, historicamente, a escola rural é aquela escola que foi construída para garantir que os trabalhadores se fixassem no campo. Historicamente, a gente ouviu isso, de que a gente diminuísse o processo de êxodo rural, que as pessoas permanecessem no campo e não fossem para a cidade. É uma proposta que é construída do ponto de vista do Estado para as comunidades, para que ela resolva problemas, né, que não são problemas de construção de conhecimento, mas problemas conjunturais de êxodo, de produção, etc. Quando a gente faz a defesa por uma escola do campo, a gente diz assim, essa escola precisa estar no campo, né, então ela não tem que deixar de estar lá. Por isso que a gente briga para que o transporte escolar possibilite o acesso aos alunos das escolas no campo, no próprio campo, e não no campo para a cidade, né? Mas ela precisa vivenciar, do ponto de vista curricular, pedagógico, metodológico, as experiências que estão ao redor da escola. Então, a escola do campo, ela existe porque existe uma diversidade de compreensões e de vivências que estão ao redor dela. A escola, entendida como a escola rural, ela não faz isso, ela tem uma proposta pedagógica em que a escola é o centro do saber. Na escola do campo, a gente diz que o centro do saber é a escola dialogando com esse conhecimento da comunidade. Inclusive, na CONAI,
foi bastante forte isso, todos os documentos do DF vieram, escola do campo e escola rural. Todos assim, a proposta que vem. Aí eu estou dizendo isso porque eu estou na equipe de sistematização do eixo 6, né, porque eu sou membro da CONAR, assim, todas as propostas vieram isso. Tem alguns estados que fazem uma opção, ou alguns movimentos que fazem uma opção de não chamar escola rural. Mas o que é que a gente diz? Não é o nome, mas é a proposta pedagógica que ela faz que vai dizer se ela é uma escola tradicionalmente chamada rural e se ela é uma escola chamada do campo. Agora, a gente defende que ela seja uma escola do campo no campo. Então, uma escola localizada nesse espaço geográfico chamado área rural. Bem, Ivan, não sei se eu compreendi a profundidade da sua questão. Aí veja, eu iniciaria dizendo que Marx pensou a educação como educação de classe. Né? A educação do trabalhador não é a mesma educação, né, dos burgueses ou da classe dominante. Então aí a gente já tem uma perspectiva de diferenciação na educação. Aqueles que pensam que de fato a educação deve promover o seu bem-estar e de fato o seu aprendizado, e até com isso gerar status social, né, do ponto de vista de elevação das condições de vida, e outros que pensam que de fato a educação é para gerar riqueza do ponto de vista da inserção da classe dominante nela ou da escola, né, e a gente pode ter demarcado até a diferença entre escola pública e escola privada, né, educação pública e educação privada, que de fato é para gerar riqueza mesmo. Né? Por ela você alcançar níveis, patamares, né, superiores nessa sociedade, inclusive pela lógica da meritocracia. E de fato, essas novas concepções, as novas concepções inseridas no mundo do trabalho, enfatizam essa lógica. Né? Enfatizam de que, de fato, esse mundo é um mundo pautado no individualismo, em que o sujeito deve, pela educação, alcançar patamares superiores nessa sociedade até ter uma riqueza diferenciada, ou seja, pela educação, de fato, gerar essa linha de raciocínio. E a gente tem uma diferenciação, e lá a Revolução Russa nos deu esse exemplo, e Strak, né, que foi um educador russo, um pensador russo, ele fala em escola comuna. De fato, uma escola em que o trabalhador se insere para viver com os outros. E esses outros são seus pares. Esses outros são iguais e não diferentes. Né? Esses outros constroem junto, a partir da perspectiva de classe, essa relação de vivência em um mundo desigual. Naquela sociedade, obviamente, foi marcado um modelo de sociedade, a partir de um modo de produção. Né? Que a gente condene a perspectiva que se guiou lá com relação ao comunismo, mas a base socialista estava ali posta. A base socialista estava construída a partir da escola. É importante dizer isso. E nós temos exemplos, não precisamos ir tão longe, né, na atualidade. Né? Em Portugal mesmo, onde eu estive recentemente, tem modelos assim. Tem uma escola lá para os operários, para os trabalhadores. Né? Não é o caso, obviamente, da Escola da Ponte. Mas a Escola da Ponte, a partir da sua perspectiva metodológica, ela já tem uma relação próxima com essa construção coletiva.